Uma outra coisa que aconteceu neste final de semana de futebol, o Rapaz, Vasco tomou uma saraivada de nossa. 4-0 em São Januário para o Criciúma. E o Bolazier girando. Bolazier fenômeno, girando e comentando no Instagram, o caralho, o maluco Que tá mais canalha, pica. né? O Tá maluco. vagabundo da bola. Meu irmão, massacre de São Januário. O Otávio Postando no Neto, Twitter, né? postando no Twitter. Que, que, o que tá passando na cabeça tanto sua quanto do torcedor vascaíno de forma geral, pelo que você está observando nesse momento? Ah, loucura, né? Eu acho que assim, Loucura. o positivo é que a vitória foi do de Sola. Você vê aí as cores do Criciúma, também as cores do de Perfeito. Sola. É verdade. E é Perfeito. nisso que eu me apego, né? As cores que, para As quem não migalhas sabe, que me sobraram foram essas. times que defendem Perfeito. cidades siderúrgicas, né? É, Ou sempre bom cidades. lembrar. Fala de novo, É, só uma versão pocket agora, rápido. Muito rápido. então, times preto e amarelo, no esporte de uma maneira geral, sempre representam cidades de siderurgia ou Que é de companhia de loucura. aço, de companhia de carvão, né? Companhia do Isso é muito minério, de pica. uma Isso é maneira muito pica. geral. O Criciúma, obviamente, é um desses casos, uma grande Doideira. indústria do carvão lá em Criciúma. Mas assim, falando sobre o Vasco, né? O que é extremamente dilacerante para mim, assim, para o torcedor vascaíno, a situação do Vasco, vocês estão preparados para ouvir? Vai É legal. muito desgastante, cara. Mas assim, muito, muito, muito. Eu já não tenho nem mais. Moleque, só te falando um pouquinho. Eu acho que, moleque, a palavra que você usou, moleque, pra mim é perfeita. Tipo assim, tem a parte que é tristeza, né? Que, porra, tu Uhum. fica. Moleque, mas falar sobre isso toda hora e o bagulho Não não aguento mais. mudar É isso. é muito É, pior, porque você fica assim, meio borocochô, meio caralho, irmão. Eu não tenho mais força pra falar sobre essa porra. Eu sinto cara, essa porra no Vasco pra caralho. é um ciclo vicioso que tá desmantelando o torcedor do Vasco, assim, de ter muita gente dizer, pô, eu desisto, eu larguei o time pelo ano inteiro agora, porque eu não quero mais sofrer, de muita gente dizendo, pô, não torço mais, abandonei o Vasco da minha vida, vou parar de consumir produto. Isso não vem de agora, né? Já vem de um É. bom tempo, assim. Acho que o termo que eu usei talvez exemplifique, mas é até difícil achar um adjetivo, assim, a situação do Vasco pro torcedor, para quem acompanha o time, para quem é apaixonado ou para quem é jornalista, que é o meu caso, é muito desgastante, cara. É muito, porque vai muito além desse vexame pro Criciúma que a gente viu aí em São Januário. Se a gente pegar o panorama e o recorte, tipo, recente, o Vasco tomou baile nesse ano pro Nova Iguaçu, tomou baile do Água Santa, tomou baile do Marcílio Dias. O Vasco tinha uma grande dificuldade de vencer times mais fracos, assim. E até quando estava ganhando, não estava jogando bem, não estava praticando futebol. Então o Vasco teve um mês para treinar depois do Carioca, teve semanas inteiras agora para treinar Cara, durante o tem Campeonato isso ainda, né? Brasileiro. Teve um tempasso pra se organizar. Caralho, tem isso ainda. Pois é, pois é. E assim, e o time andando em campo, cara. O time do Vasco tá previsível pra cacete, é um time medíocre em ideias, é um time que só cruza a bola dentro da área pro Verrete, é o time com a pior taxa de conversão dentre todos os times da Série A, é o que mais finaliza e o que menos faz gol, pô. E aí, no meu ponto de vista, entra a várzea, a bagunça que se tornou o Vasco, não só dentro de campo. O Vasco não tem o gestor de futebol, e quando tinha o Alexandre Caralho. Matos, há mais de um mês o Vasco tá sem, quando tinha o Alexandre Matos, que já deixou o clube, repito, há mais de um mês, fez todas as merdas que ele fez, eu já falei muito sobre isso aqui, nos programas da TNT, nas minhas redes sociais, enfim, não preciso repetir, mesmo tendo dinheiro mais do que o suficiente para investir, né? O Ramon Dias e o Emiliano, eles nesses últimos tempos, o que talvez soe como uma defesa a eles, mas não, eu não estou aqui para isso, tá? E vocês vão entender. Eles acumularam muitas funções nessa hierarquia do futebol do Vasco porque simplesmente não tinha comando. Então, obviamente, eles erraram muito mais do que acertaram nos últimos tempos, principalmente nesse ano de 2024. E aí, pô, indicação de jogadores para lá de questionáveis. Então, posso citar só um aqui, o Rojas, por exemplo, foi uma indicação deles. Tendo que gerir ali também assuntos pessoais do elenco, coisas que não cabiam necessariamente a eles. Era para ter um diretor de futebol, alguém com mais pulso ali para fazer esse tipo de coisa de vestiário, tendo que se preocupar com muito mais coisa do que simplesmente fazer o time jogar, que deveria ser a premissa deles dois, né? E aí você olha para o campo e é isso daí que você tá vendo, pô. O Vasco com um buraco no meio, insistência em jogadores que não estão rendendo, pedido de renovação do Praxedes, do Zé Gabriel,
né? Esquema de 3 zagueiros que funcionava no ano passado, mas que esse ano caiu por terra, e jogadores que, pô, não estão rendendo absolutamente nada nesse esquema novo. Vídeo o Paulo Henrique, pô, na lateral direita. Ano passado fez um grande campeonato. Esse ano ele caiu demais de produção. Mas o Ramon insiste com ele ali, o Emiliano também, e o Pumita no banco. Cara, falar no banco de reservas do Vasco, o banco do jogo contra o Criciúma custou 100 milhões de reais. Cara, o banco moleque, de reservas. O que isso é doideira também, porque o Vasco teve uma janela, entre aspas, né? Forte, né? Cara. Cara pra caralho. Cara pra caralho. E o bagulho não se traduz. Investimento. E o bagulho não se traduz em qualidade, pô. Cara, e o bagulho assim, fechou a janela e é isso aí, pô. E é esse time até o meio do ano. O estagiário fez um vídeo revoltado, né, quando acabou o jogo. Ele falou, irmão, é porque a gente tem grupo, a gente se fala muito sobre isso, discutindo o Vasco, e a gente fala muito disso, pô. Esse é o time até o meio do ano. É isso que essa parte que me destrói. Mas pode vir uma galera no meio do ano, que ano passado, por exemplo, eu acho... Que foi o que salvou o Vasco no ano passado. Salvou na última rodada com gol no finalzinho. O Vasco se salva no passado exclusivamente pelas pessoas que trouxe no meio do ano. Exato. Moleque, mas até o meio do ano é essa porra aí, pô. Não tem o que fazer mais. Então, pô, tô falando do banco, né? Vamos fazer um exercício aqui, o banco contra o Criciúma. Adson, João Vitor, só aí já tem mais de 60 milhões. Impressionante. Cleiton, Puma Rodrigues, Rojas, Matheus Carvalho, Galdames, o Praxedes, que o Vasco pagou de novo pelo empréstimo dele agora mais de R$1 milhão, nem relacionado ele tá sendo. E aí, o que os caras conseguiram? Eles conseguiram uma proeza, né? A proeza, porque talvez essa seja a palavra, de gastar mais de 220 milhões nesse elenco inteiro. Eu fiz um vídeo sobre isso. Desde o ano passado, o Vasco gastou mais de 220 milhões. Moleque, é muito dinheiro. E o time ser pior do que o de 2023, cara. Bem pior. Que foi o 16º colocado no último campeonato. E só se salvou nos últimos minutos do campeonato. No ano de maior investimento da SAF, pelo contrato, o Vasco não tem um diretor comercial, pô. Uma pergunta, o Vasco não tem. Uma pergunta aqui, tipo assim, a mudança tinha que partir da 77. Tipo assim, quem é o Josh? Quem que teria que fazer assim, galera? Mudou, rapaziada, vamos para as picas agora. Bum. Quem é a 777? Quem é? Eu acho que assim, a gente culpa muito a 777. A 777 tem milhares de problemas. Talvez o maior deles é o distanciamento, né? Você não sente a presença da 777 no dia a dia do clube. Exato, que você saiba quem cobrar. E assim, por contrato, a 777 tá fazendo tudo que deveria fazer, pô. O dinheiro tá lá. Entendeu? Pô, a 777 renovou com o Ramon Dias, que era o que todo vascaíno queria, pagando o salário top 2, isso é informação, de um treinador do Brasil, pô. Caralho. Os salários no Vasco são altíssimos, pô. São salários de time pra brigar top 3 do Campeonato Brasileiro. Então a culpa é da 777 de fato? Ou é das pessoas que estão ali no dia a dia e que não estão conseguindo gerir, né? Óbvio que as pessoas que estão ali têm o aval da 777 para trabalhar. Mas assim, não dá para colocar só a culpa neles, entendeu? É o que eu tava falando aqui agora. O Vasco não tem um diretor comercial, pô. O diretor comercial saiu e o Vasco não tem outro diretor comercial. O Vasco é o único clube da Série A hoje que não tem o patrocínio Master na camisa, pô. Desde janeiro. Aí o discurso da 777 hoje a gente não precisa mais aceitar nenhuma migalha, porque a gente tem dinheiro suficiente para não ficar refém de... Beleza, isso é ótimo. Mas e aí? E o recado que você passa pro mercado? O Vasco não tem um patrocinador master. O CEO do clube, que é a representação máxima da 777, da SAF, ele é quase um fantasma, pô. O senhor Lúcio Barbosa, ele não aparece. Ele não deu as caras. Confesso aqui que nem sabia. Ele não deu as caras depois de tudo que aconteceu no sábado. A gente tá gravando aqui segunda-feira, ele não deu as caras. Esse episódio que aconteceu sábado, e aí acho que a gente já pode entrar no assunto Ramon Dias, que foi extremamente mal conduzido, para não dizer outra coisa, foi bizarro, tá? Para tentar poupar as palavras, ele é muito bizarro, pô. Porque o Ramon Dias, ele teria se demitido logo que ele entrou no vestiário, para um gerente de futebol que estava lá, um representante da diretoria. Mas que não que ninguém sabe. Cláudio Rocha, o nome dele, mas ele não é o diretor de futebol. O diretor de futebol vai chegar agora. Chegou hoje, segunda-feira, que veio do Cruzeiro. Já já eu falo dele. Ele é o gerente, ele é um cargo teoricamente abaixo, mas era um representante da diretoria ali. Então o Ramon chega e pede demissão. Aí na conversa com os jogadores,
ele teria mudado de ideia. Só que o departamento de comunicação, você vê que a gente já tá falando de outro setor do clube, em 15 minutos do pós-jogo, tinha soltado uma nota oficial falando que o Ramon Dias não era mais treinador do Vasco. O mesmo departamento de comunicação, o que ele faz? Ele permite que o Ramon Dias e o Emiliano deem a entrevista coletiva, mesmo já não demitidos, sendo mais treinadores, já desempregados. Oficialmente. Sem nenhum, vou repetir, sem nenhum membro da diretoria junto na mesa da coletiva. Então, tipo assim, era como se fosse, se pega ali, meu pai e o tio do Simões. São duas pessoas que não têm vínculo com o Vasco. Cara, é como se eu fosse demitido hoje da TNT, eu fosse demitido e os caras me escalassem pra fazer um jogo com o microfone na mão. É tipo isso. Eu vou fazer outra analogia daqui a pouco, tá? Assim, aí eles chegam na coletiva e dizem que ficaram sabendo da demissão pelo Twitter. Uma hora, óbvio, né? Eles têm uma multa de 30 milhões, que agora vai pra justiça, né? Isso vai ser judicializado, que vai ser paga pelo Vasco se eles tiverem sido demitidos. E não se eles tiverem pedido demissão. Que é o que o Vasco entende que aconteceu. De maneira amadora, né? E aí a analogia que eu queria fazer. Que clube no mundo anuncia um jogador oficialmente sem antes ter assinado um contrato, cara? Corinthians. É a mesma coisa, cara. Você entendeu? É a mesma coisa. E dá a mesma merda. É a mesma coisa. Dá a mesma merda, e dá a merda igual. Dá a mesma merda, você entendeu? Para um clube que tem falado nos últimos tempos tanto em gestão empresarial, em compliance, em projeto a médio, a longo prazo. Olha a merda que os caras fizeram no Vasco, cara. E aí hoje, que é o dia que a gente tá gravando, eu até falei aqui antes da gente começar, né? Tava tendo uma reunião para saber se o Ramon Dias ia ficar ou não, se voltariam atrás. Hoje chega um novo diretor de futebol pro Vasco, com salário de atacante, é sempre bom lembrar, que ele sai do Cruzeiro e o Paulo André, que trabalhou com ele no Cruzeiro, disse, ele vai para o Vasco porque ele vai receber um salário de atacante. Isso é muito foda. E sem conhecer ninguém. Ele não conhece ninguém. No primeiro dia dele de trabalho, ele tá estreando hoje. Ele vai ter que resolver essa pica aí, ó. Ele vai sentar numa mesa de reunião com o Ramon Dias, com talvez o CEO do clube, um representante da SAF, decidir se o Ramon vai permanecer ou não, ou se não permanecer, pensar em qual treinador ele vai contratar com todo o incrível conhecimento que ele possui do Vasco, em 2 horas que ele tem de Vasco da Gama. Tem como uma porra dessa dar certo, com perdão do meu português aqui? É o famoso... o que a gente chama de tragédia anunciada, né, mano? Não tem pra onde fugir. Não, e assim, mano, eu acho que o que pesa muito pro torcedor do Vasco é a comunicação mal feita da 777 desde lá de trás, tá ligado? Tipo assim, caralho, esse vai ser o último Flamengo e Vasco com essa diferença de orçamento. Esse vai o último ano que o Vasco... Irmão, primeiro, isso não tinha como ser verdade, isso não tinha como ser cumprido, não ia acontecer. Só que, tipo assim, se o Vasco tivesse até na mesma situação que hoje, com os mesmos problemas, mas com o discurso de falar, rapaziada, é um projeto de 5, 10 anos, vamos com calma, porra, agora vamos sobreviver por enquanto, já não seria, já mereceria crítica, porque, pô, é isso, 220 milhões de reais, você tinha que ter um time, porra, pelo menos competitivo, e o Vasco não tem. Mas, tirando isso, pô, se tivesse esse discurso, como coisa que o Flamengo fez lá atrás, por exemplo, quando o Bandeira de Melo entra, o Bandeira de Melo não chega, vamos ganhar título, não, rapaziada, são 3 anos de merda que a gente vai viver aqui, cara, pra daqui a 4, 5 a gente colher frutos. Isso e teve pressão pra caralho mesmo assim. Mas isso dá uma por um lado, mas por um lado, tipo assim, a torcida fica puta, né? Mas como assim, né? Mas é o famoso setar a expectativa, né? O cara fala assim, pô, mas é mesmo. Mas, pô, eu falei, né, mano? Eu falei, fazer o quê? Eu falei. O cara entende. Cara, essa várzea toda que o clube se encontra hoje. E aí, bizarro, você vai pegar o episódio do Social, que tem 30% ainda do futebol, e aí o Pedrinho deu aquela coletiva totalmente estranha também, que ele não pode falar nada, porque por contrato ele não pode falar, e ele também não consegue estar presente no dia a dia do futebol, isso também atrapalha, obviamente, todo o clima dentro do clube, e aí eu citei aqui, cara, a várzea que se encontra hoje o Vasco em diversos setores do clube, pô. Eu falei do comercial, que não tem patrocinador master e que não tem um cara para gerir a pasta, um nome para assumir. Eu falei do futebol, eu falei da comunicação, que fez a cagada aqui agora, entendeu? Falei da SAF,
que se mantém distante de tudo isso. Você não sabe para quem reclamar. Então, pô, é óbvio que tudo isso, junto, somado, no dia a dia de um clube, isso vai refletir dentro de campo, pô. O Vasco não tem time para estar sofrendo assim. Sim. Apesar de eu achar que todo o planejamento foi muito mal feito e o dinheiro muito mal gasto. De Fora o qualquer azar, né? maneira, é time Jair, Paulinho, também das lesões, obviamente. Mas o time que tem hoje era para estar brigando no meio da tabela, para cima. Não era para estar passando esse caos, entendeu? Só que o e aí clube entra é um caos. E aí entra é o um campo e caos. bola do Ramon e do Emiliano, né? Porque, assim, eles tinham todos esses problemas, o Vasco tá, porra, mergulhado nessa crise que parece que nunca mais vai embora. Só que, pô, irmão, era pra estar fazendo mais. Era pra eles estarem conseguindo tirar mais. Não dá pro Vasco É ser aquele dominado contexto que pela eu Água falei no Santa. início, né? Tipo, eles tiveram um mês pra treinar depois do Carioca. O Vasco foi dominado por vários times totalmente inferiores. Vulgo agora também, só pegar o Criciúma, mas eu citei Marcílio Dias, que o Vasco passou, Água Santa, que o Vasco passou, Nova Iguaçu, que o Vasco foi eliminado, e tantos outros. Mas também tem esse contexto de que os caras não estavam só sendo treinadores, entendeu? Os caras estão sendo diretor de futebol, os caras estão sendo gestor de alguma outra coisa. E aí é difícil. Beleza, estão recebendo muito bem pra isso? Estão, mas eu não tenho nenhuma os caras dúvida que o deviam estar Vasco preocupados só com o campo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Vasco tá pior agora sem o Ramon e o Emiliano, tá? Eu só não tô. Só pra deixar claro que eu não sou a favor da demissão. Só que é foda também. Caralho, porra. Não. Pô, e vai, o famoso vai chegar agora, aí vai ter que. 56%, 58% de aproveitamento. Que outro treinador vai entregar isso com o Vasco? É difícil. Não, vai chegar um cara agora, vai conhecer o elenco, aí encaixar o jogo do cara. Isso vindo de um cara bom, tá? Vem um cara bom, aí, porra, aí até para. Não, aí ele vai piscou o trazer olho, a comissão. filho, já foi o turno, já foi o turno. Ele vai trazer a comissão, que aí é um preparador físico novo, é um fisiologista novo, talvez um médico novo, um preparador de goleiros novo, o diretor de futebol, eu disse, é novo. E aí, pô, até todo mundo conseguir se adaptar, esquece. Eu tô com o Simão, irmão. Se for pra ser o caos, filho, já Vambora. Já traz o piroca. Vambora. Gasolina. Traz o doido, vambora. Estão falando de Pesolano, né? Que o Vasco tinha tentado antes do Ramon Dias, inclusive. Vamos ver o que vai acontecer aí. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Infelizmente, eu trabalho com essa porra e eu tenho que vir aqui e falar do Vasco. O ideal pra você diariamente, agora, né? Seja aqui, seja nas redes sociais, enfim. O ideal pra você era ser engenheiro, pô. Acabou o jogo, irmão. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, esquece Vasco. Fazer uma planilha aqui. Enfim, rapaziada, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal e é tudo nosso. Valeu!